Olá! Bem, agora que já abrimos um parêntese e falamos um pouco sobre a segurança da informação, vamos continuar com a Lei Geral de Privacidade de Dados. Lá no artigo 2º, no inciso 2, temos os fundamentos da lei, e destaca-se a autodeterminação informativa, o que significa: trata-se do direito que toda pessoa tem de exercer o controle sobre os seus dados pessoais, garantindo que o titular de dados decida se a informação poderá passar por um tratamento, que seria a coleta, o uso, o compartilhamento, e ainda ele pode exigir seus direitos de titulares, qual veremos um pouco mais para frente. O importante da autodeterminação informativa é que ela não deixa dúvidas. Os dados de titulares são dos titulares e não das empresas. Princípios. Nesse slide, teremos a leitura na íntegra do artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Finalidade. Realização do tratamento para os propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior, de forma incompatível com essas finalidades. Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas atividades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Transparência. Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de dados em virtude do tratamento de dados pessoais. Não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins de discriminatórios ilícitos ou abusivos. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Então, considerando os principais princípios citados, como devemos tratar os dados pessoais? Legalidade, justiça e transparência. Os dados pessoais devem ser processados de forma legal, justa e transparente em relação ao titular de dados. Minimização de dados. Os dados pessoais devem ser adequados, relevantes e limitados ao necessário em relação aos fins para os quais são processados. Integridade e confidencialidade. Os dados pessoais devem ser processados de forma a garantir a sua segurança adequada. Exatidão. Os dados pessoais devem ser precisos e atualizados. Todas as medidas razoáveis devem ser tomadas para garantir que dados pessoais incorretos sejam retificados ou excluídos. Limitação de armazenamento. Os dados pessoais devem ser mantidos em um formato que permita a identificação dos titulares por não mais que o necessário para as finalidades que são processados. Limitação de finalidade. Os dados devem ser coletados para fins específicos, explícitos e legítimos, e não devem ser processados de maneira incompatível com esses princípios. Aqui vamos entender
que não basta ter uma finalidade para se obter um dado pessoal. Dado pessoal não se cadastra porque temos vontade de cadastrar determinadas informações, mas sim, cada campo obtido no cadastro precisa ter uma base legal para sua coleta. Conforme o parágrafo 7, as bases legais são consentimento, obrigação legal ou regulatória do controlador, pela administração pública, órgãos de pesquisa, execução de contrato ou procedimento preliminar relacionado ao contrato, exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção da vida ou incolumidade física do titular ou terceiro, para tutela da saúde, exclusivamente realizada por profissionais da saúde, interesse legítimo do controlador ou terceiro, para proteção do crédito. Em amarelo, temos 3 destaques de bases legais, que inclusive são as mais utilizadas. Entretanto, para cada uma delas, tem uma regra específica de uso. Agora, vamos falar sobre as 3 categorias de dados pessoais. Dados pessoais. Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. São exemplos de dados pessoais: RG, CPF, e-mail, endereço, data de nascimento. Dados pessoais sensíveis. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dados pessoais de crianças e adolescentes. Informação relacionada à pessoa menor de idade, natural, identificada ou identificável. Deve ser sempre tratada no seu melhor interesse. Nesse slide, temos 3 formas diferentes que os dados podem ser armazenados, de forma específica, quando aplicável. Anonimizados. Dado relativo ao titular que não possa ser vinculado ao mesmo, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Criptografados. Criptografia é a prática de codificar e descodificar os dados por intermédio de uma chave. Pode ser aplicado a um dado específico, como uma senha, ou mais amplamente, a todos os dados de um arquivo, ou ainda a todos os dados contidos na mídia de armazenamento. Pseudo-anonimizados. A pseudo-anonimização de dados é o processo de disfarçar identidades. O objetivo desse processo é poder coletar dados adicionais relativos ao mesmo indivíduo sem ter que conhecer sua identidade. Exemplo de casos. É possível utilizar dados anonimizados em pesquisas, onde o que importa é o resultado final da pesquisa, e não a informação única e pessoal de cada indivíduo. A criptografia pode ser aplicada em um HD, por exemplo. Assim, se o mesmo for acessado por terceiros, será possível acessar os dados apenas se a pessoa tiver a senha de descriptografia. Sem essa senha, não será possível ler o conteúdo. A pseudo-anonimização é utilizada para reconhecimento de determinadas informações, como, por exemplo, para um usuário escolher um e-mail de recuperação de senha. Ele pode ter algo como **r***, @gmail.com, **a**, Dessa forma, somente o proprietário saberá informar corretamente a informação correta, e sem grandes esforços. Nesses slides, temos uma visão sobre onde estão os dados pessoais dentro de uma organização. Podemos observar que encontramos dados pessoais em todos os locais de uma organização, como, por exemplo, no RH, nas estações de trabalho, na nuvem, em contratos, relatórios, nos sistemas, no sistema de CFTV, nos backups e assim por diante. Lembrando ainda que dados pessoais são encontrados não apenas em forma digital, mas também em forma física. Vamos agora para um caso prático. Nesse slide, trago esse print atualizado de um estado brasileiro que está fazendo o cadastro para a vacina contra a Covid-19. Podemos fazer algumas perguntas como, por exemplo, nessa coleta, temos minimização de dados? Os dados obtidos possuem uma finalidade de tratamento? A coleta de dados está adequada ao propósito?
Todos os dados coletados serão utilizados nesse momento para a finalidade proposta? Por que estão coletando dados sensíveis? Precisam, de fato, a identidade de gênero e nome social? Por fim, fica a pergunta: é certo obter esses dados nesse cadastro de vacina? A resposta é: depende. De imediato, não me parece compatível com os princípios da LGPD. Entretanto, se para o responsável por esse cadastro faz sentido ele coletar todos esses campos para a finalidade específica de aplicar vacina e se de alguma forma conseguir justificar de forma legítima, específica e explícita que a coleta está adequada ao propósito, à finalidade, tudo bem. Basta agora eles documentarem esse tratamento de dados, relacionar as bases legais, aplicar as medidas de segurança cabíveis e se responsabilizar se houver algum problema de privacidade. Mas lá na frente, se houver qualquer incidente, o DPO responsável será questionado sobre a legitimidade dessa documentação. Esse exemplo, além de trazer uma captura de dados aparentemente equivocada, é importante também para entendermos que na LGPD nada é proibido, desde que o controlador consiga justificar suas finalidades, bases legais, aplique uma segurança compatível e se responsabilize caso ocorra um problema de vazamento, onde ele precisará explicar o seu processo ao órgão competente. Agora vamos conhecer os direitos dos titulares, conforme o artigo 18 da LGPD. Confirmação de existência de tratamento de seus dados, direito ao acesso, direito à correção, anonimização, bloqueio ou eliminação, portabilidade, eliminação, informação sobre o compartilhamento, informação sobre o não consentimento, revogação do consentimento, reclamação contra o controlador, oposição, revisão de decisões automatizadas. Desses direitos dos titulares, alguns deles dependem de outras análises, como, por exemplo, uma anonimização ou eliminação pode ser possível executar 100%, porque algumas finalidades ainda não foram cumpridas. Como, por exemplo, se o armazenamento for necessário por uma finalidade de execução de contrato ainda vigente, obrigações trabalhistas, tributárias. Nesse caso, algumas informações do titular poderão ser eliminadas conforme o pedido dele. Já outras, o titular será informado que ainda não pode eliminar por força maior das leis, justificando a ele cada uma delas, e deixar claro que assim que for permitido, o pedido dele será executado na íntegra. Como podemos ver, com isso, as empresas precisam ter processos pré-estabelecidos para atender essas requisições em tempo hábil, controlar as pendências e efetuar tudo de acordo com o prazo previsto na lei, que são de 15 dias no máximo para as demandas mais complexas. Bem, pessoal, para finalizar, a lei traz 65 artigos. Muitos deles não são específicos e acabam se multiplicando em uma série de entendimentos para ficar em compliance com a lei. A partir do momento que a empresa inicia uma adequação, é necessário que todos os dias seus colaboradores estejam atentos a esses pontos que discutimos. A finalidade, a base legal, o uso, o armazenamento, quem tem acesso, qual a segurança aplicada e, por fim, quando ocorrerá o descarte. Para controlar todas essas responsabilidades, é necessário que a empresa tome uma série de medidas, como, por exemplo, implantar políticas, criar novos processos, controles, termos de usos, termo de consentimento, ajustar contratos, rever a segurança lógica e física, enfim, é preciso de um esforço muito grande de cada um na empresa, e todos devem contribuir com essa grande mudança cultural. Com certeza, não será fácil, mas o resultado será de grande benefício para todos os clientes, colaboradores e fornecedores que compõem o dia a dia da organização. Vamos encerrando esse treinamento por aqui. Caso tenham dúvidas ou sugestões, por favor, utilize o canal de contato ou envie um e-mail para marcio@hardcloud.com.br. As dúvidas serão consolidadas e será gravado um novo vídeo com todas as respostas. Estamos juntos nesse desafio.
Obrigado e até breve.